Pessoas, boa tarde! Hoje é quarta-feira, 17 horas, dia de dar uma segurada. Estamos em Itajaí, propriamente dito, estamos na Associação de Pais e Amigos do Autista de Itajaí. Aqui ao meu lado eu tenho o presidente da instituição, Anderson Roberto da Silva. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, Maria, obrigado. E aqui à minha direita eu tenho a Letícia Bretsky Westphal, ela que é coordenadora técnica da AMA do Itajaí, fonoaudióloga especialista em autismo infantil. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo. Acho que vai ser bem bacana a gente se conhecer um pouquinho mais e falar sobre o nosso trabalho. Perfeito. Olha só, antes da gente começar, eu quero passar alguns recados bem importantes. Então, os nossos agradecimentos aos patrocinadores Grupo Fetra e Buoni, gerenciadora de risco. Dia 11 de dezembro a gente volta a Itajaí. Estarei com uma palestra no Porto, no auditório do Porto de Itajaí, que a gente vai fazer sobre o seguro no comércio exterior. Então, estarei dividindo o palco com o Dr. Agripino, com o Dr. José Flávio Comanduli e Jonas Salomão Dutra. Eu, particularmente, estarei com uma palestra Descomplicando o Segurez para o transportador. Sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês, apresentar os meus convidados e a gente falar sobre esse projeto incrível, sobre o trabalho que eles realizam aqui, sobre todos os atendimentos. Vamos começar então falando com o Anderson, que é presidente da AMA Itajaí, mas também ele trabalha, é o vendedor externo. Então assim, ele dedica uma parte da vida dele como vendedor e se divide aqui na AMA. É isso, Anderson? É isso mesmo, A gente tenta conciliar um pouco os horários aí, vem pra cá, pode à noite, depois do horário, então a gente tenta o máximo possível estar aqui dentro e também não deixar o trabalho de fora, né? Perfeito. Conta pra gente como que você entrou na AMA de Itajaí, como que veio essa vontade de participar? Então, foi em 2017, a AMA foi fundada e eu, logo em seguida, o meu filho, ele com 4 anos a gente teve diagnóstico. E aí a gente, eu acho que já estavam umas duas reuniões já que eles tinham feito das mães que começaram. A gente começou a participar, entramos na AMA para aprender, para conhecer esse mundo que era novo pra gente. Claro. E aí a gente foi indo e fomos ajudando, voluntariado, sempre ajudando a crescer, fazer, atender os pais, o que a gente estava aprendendo, mas tentando compartilhar isso com eles, né? Então, assim, trocando essas experiências, acho que foi nesse sentido aí que a gente veio. E estamos aí até hoje com essa causa que é o nosso... Você comentou, a gente estava antes batendo um papo antes do podcast começar a gravar, e você comentou que você assumiu a presidência agora esse ano. Isso, foi em março, né? A gente teve uma eleição, eu assumi em março, e agora estamos aí fazendo essa nossa gestão, tentando melhorar cada vez mais, né? Tanto os atendimentos como a própria estrutura e toda a gente está aí conseguindo crescer. Que bom, muito bacana. E a Letícia, ela é coordenadora técnica, né, do AMA de Itajaí e fonoaudióloga especialista em autismo. Como que foi, conta um pouquinho da sua trajetória profissional e como que você entrou na AMA de Itajaí também. Certo. Então, eu sou fonoaudióloga formada há 15 anos, né? E desde a minha formação, do meu primeiro emprego, foi o meu primeiro contato com pessoas autistas, né? Até dentro do espaço da universidade não tinha tido essa experiência. E eu sempre digo que quem conhece e quem trabalha tem duas opções. Ou ama, se identifica e se dedica, ou entende que não tem perfil para trabalhar com o público. Então, nesses 15 anos eu passei por vários espaços públicos e particulares. O autismo, ela tem uma particularidade que é você sempre precisar estar sempre estudando, é uma máxima do nosso trabalho, porque não se tem muitas respostas, ainda que se tenha muitos estudos, mas, por exemplo, assim, por que acontece? Há uma investigação, não é nada concreto, né? Então isso me instiga a continuar estudando e ver o movimento que acontece dentro da área da ciência do autismo. Eu conheci a AMA de Itajaí, na verdade, os fundadores na época as crianças eram meus pacientes dentro de um outro espaço onde eu trabalhava, então eu acompanhei de longe, mas com aquele carinho do que estava sendo construído com as famílias, né?
entendendo que a associação, como uma instituição de terceiro setor, que é a nossa área, ela é construída a partir de uma demanda não atendida pelo poder público. Então essas famílias, elas tinham um espaço de atendimento, passaram por espaços de atendimento que tinham um tempo de permanência. E depois, o que se faz, né? Então eu recebi um diagnóstico, qual é a minha rede de apoio? Então a instituição, ela foi criada nesse sentido inicialmente, para que as famílias tivessem esse canal de possibilidades de se apoiar uns nos outros, que muitas vezes não acontece dentro da família, não porque as famílias não queiram, mas pelo próprio desconhecimento sobre o que é, porque a gente está falando de um transtorno que não é evidenciado por algo físico, então a gente está falando de um transtorno que sofre seus preconceitos em relação a isso, né? A gente está falando, o autismo, ele é um transtorno que está relacionado ao comportamento, à comunicação, então são coisas que muitas vezes os pais esbarraram na ideia de dizer, isso é coisa da tua cabeça, essa criança não tem nada. Então, muito baseado nessa necessidade de ter uma rede de apoio de pessoas que estavam vivendo a mesma coisa, aconteceu a AMA de Itajaí, né? É uma birra. Tá fazendo charme. Tá fazendo birra, tá fazendo charme. Na melhor das hipóteses é um charme. É o charme, na melhor das hipóteses, é verdade. Tá fazendo charme. E acompanhei toda essa constituição do que estava acontecendo, mas naquela época não poderia desvincular do trabalho que eu executava. E há 2 anos atrás, né, foi um convite, então, para assumir a coordenação da instituição e ter essa responsabilidade em relação aos serviços de atendimento. Então, a gente tem serviços que são terapêuticos, psico, fono, TO, e no final do ano passado, em outubro, então, a gente abriu a possibilidade de atendimento educacional especializado por meio de outras parcerias. E aí, né, cheguei aqui para desenvolver, assim, com muita responsabilidade, porque é um trabalho que é feito numa associação. Ele não é, o carro-chefe não é o amor, é ciência, é evidência científica, não é caridade, né? O nosso trabalho tem muita responsabilidade nesse sentido, mas a gente desempenha, sim, enquanto associação, um espaço de acolhimento às famílias. A gente é uma associação voltado à assistência, então eu sempre digo, não tem ninguém que saia daqui que precise de uma informação, uma orientação, um colo, um abraço, que não receba, ainda que a gente talvez não possa imediatamente oferecer um serviço de atendimento, que é por onde muitas vezes a gente é procurado. Então esse meu amor pelo autismo e pela instituição, ele é relativamente antigo. A AMA hoje, ela tem quanto tempo já? Ela foi criada em 2017, então são uns 7 anos, né? 7 anos. Você vai fazer 7 anos. Você que tinha comentado pra mim que vocês estão agora procurando uma sede. Você já tem o terreno, né? Você já tem o terreno. A gente já tem o terreno, a gente já tem o projeto todo pronto, né? Já tá todo aprovado, tudo pronto. A gente só tá mesmo esperando a verba. A gente teve uma conversa com o governador e a presidente da Federação Catarinense, de onde viria essa verba, e acabando não estão podendo agora liberar, então a gente está nessa espera, aguardando para poder construir a nossa sede. Vamos tentando de outras maneiras, quem sabe conseguir de outras parcerias, mas agora só falta a construção da sede. Hoje a gente está numa sede alugada, né? O que é legal, Maria, a gente comentar é assim, a instituição, apesar de ter todo esse caráter filantrópico, né, quanto uma organização de terceiro setor, tudo que a gente faz é procurando os meios que são efetivos, né? Por exemplo, a nossa conversa com o governador, com a Fundação Catarinense de Educação Especial, acontece porque nós já temos um projeto aprovado. Então, nós escrevemos um projeto, ele foi aprovado pela Fundação Catarinense, que é o órgão, né, que tem essa representatividade do governo do estado, e na mudança do governo nós estamos numa fila de espera aguardando esse recurso sair. Então a gente tem a cedência do município do espaço, que ele tem um prazo. Isso. Se a gente não utilizar, a gente perde, né? O espaço. E por outro lado, a gente tem esse recurso aprovado do estado para a construção da sede. Então a gente está nessa expectativa, nessa tratativa com a fundação, com o próprio governador, né, o Robson Coelho também, que esteve conosco fazendo essa mediação. Nesse sentido, sim, né, a gente acaba usando o recurso de pessoas para nos aproximar, mas o trabalho é feito via política pública mesmo, né? Então essas aquisições são via política pública de fato que a gente foi atrás. E que é o que dá força mesmo, né? Porque a gente precisa de... Eles são os nossos representantes, inclusive, para a gente conseguir
chegar nesse objetivo final, né? Porque Itajaí, querendo ou não, a gente tem muita demanda. Então, assim, a procura pra gente é muito grande. Então, a gente precisa deles também. Que como Itajaí acaba não tendo tanto espaço para atendimento, para acolhimento mesmo assim, hoje a gente tem o CETEA, tem o SER, né? Tem algumas clínicas particulares, mas assim, uma política pública que traga essas famílias, eles tenham um atendimento, um acolhimento maior, é mais difícil. Então a gente acaba indo neles para eles tentarem, né? É uma ajuda que eles dão pra gente e a gente também acaba dando pro município. Claro, um retorno certeza. Nosso pro município, né? É uma via de mão dupla, Uma via de mão né? dupla, isso aí. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, como que funciona? Porque quem está nos assistindo não entende exatamente como que funciona essa procura. Então você falou, olha, a gente tem bastante procura, tem bastante famílias. As famílias vêm até aqui, elas apresentam, olha, eu tô com essa dificuldade. Como que funciona essa chegada até a sede? A gente aqui recebe somente com laudo, já, né? Laudo pronto. Então a pessoa já tem que ter ido num médico. Isso, passado pelo ter neuro, sido diagnosticada. Diagnosticada, e aí a gente recebe, né? Muitos médicos, os próprios médicos já indicam a AMA, para vir até a AMA. E aí a gente aqui tem a pessoal da recepção que faz o acolhimento, então fazem o cadastro dessas crianças, coloca na fila de espera, a gente passa todos agora fugiu. As formas, tudo que a gente faz, né? Os projetos, projetos não, como é que é? O pessoal que a gente tem. Fugiu a palavra agora. Os colaboradores? Não. Como clínicas, assim, que a gente tem as carteirinhas, para fazer as carteirinhas, tanto carteirinha estadual, a carteirinha municipal, a gente tem a carteirinha do estacionamento, do Codetran, aqui de Itajaí. Então a gente passa todos esses detalhes, explica tudo. E tem muitos pais às vezes vêm com aquela peso, e agora o que eu faço? Então a gente acaba conversando, muitos vêm aqui, pedem para conversar, então a gente troca um pouquinho de ideia, eles choram bastante, a gente acaba chorando junto, vendo, então assim, é um trabalho assim gratificante, bem legal mesmo. Porque o diagnóstico, ele deve ser uma coisa assim, que tá aí agora, para que lado que eu vou. E eu acho que esse trabalho que vocês realizam aqui é justamente, vocês acolhem a criança, mas vocês acolhem a mãe, o pai, para dizer, calma, não é o fim do mundo, a gente vai se juntar todo mundo aqui. Eu falo por mim mesmo assim, né, quando eu e minha esposa a gente recebeu o diagnóstico, foi assim, a gente sentou no carro, e agora? Eu ia te perguntar isso, como que foi quando vocês receberam? E eu digo muito assim que os pais são os primeiros a aceitar. Acho que o primeiro passo que os pais têm que dar quando recebem o laudo é aceitar. Se torna, mas não é fácil. Não é fácil. Mas eu digo assim, eu acho que a primeira fase deles é aceitar, que daí depois não é dizer que se torna fácil, mas é mais... não seja fácil, mas assim, é mais fácil deles começarem a entender a situação do filho, né? O que ele precisa e começar a procurar. Foi o que a gente começou a fazer. Conhecemos a AMA, fomos começar a estudar, conhecer tudo aquilo que a gente achava que era uma birra, a gente começou a entender que não é uma birra. Então assim, a gente precisa primeiro de tudo aceitar. Eu tenho isso que eu sempre falo, os pais primeiro precisam aceitar. Então vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos procurar entender. Se eu não tô conseguindo aceitar, mas que a hora que tu aceitar, tu vai ver que tudo vai fluir mais fácil. Tu vai conseguir levar fazer essa criança ter uma vida melhor. Porque tu tá tendo tu estás entendendo a rotina dele, tu estás entendendo. Você consegue se colocar na realidade dele. Isso, tu entender um pouco o que tá acontecendo com ele, sabe? Eu acho que esse é um ponto, para mim, primordial, os pais terem essa consciência de aceitar. Assim que recebe, não, mas esse é o primeiro passo. Aceitar a criança, o laudo da criança. Acho que é um ponto. Seria aceitar e entender. Entender, é isso. Entender vem consequentemente, ele vai vir. Ele vai vir, então... Falando em entender, eu acho que um dos pontos que a gente pode trazer aqui é o que é o autismo. Como que funciona o diagnóstico de autismo? Tá, essa pergunta ela é essencial, né? Porque para o autismo hoje há muitas especulações sobre, há poucas respostas
fechadas em relação ao próprio diagnóstico, porque acontece, né? Mas mesmo assim, hoje a gente tem vários manuais que são médicos, que são a linha de base. Por isso, há uma distinção entre quem faz o diagnóstico e quem faz a intervenção. Há necessidades diferentes, né? Então, o autismo, ele é um transtorno do espectro autista. Ele não é uma doença, ele é uma condição que acontece do neurodesenvolvimento. Então, é um cérebro, é uma estrutura cerebral que é diferente em relação às outras. Quando a gente fala do diagnóstico e depois numa reabilitação ou habilitação de algumas habilidades, a gente não está falando de um processo de cura, a gente está falando de um processo de construção para autonomia, para independência, para sintomas que estão relacionados a barreiras no comportamento, especialmente da questão do comportamento e da comunicação social. Então, eles podem e vão desenvolver a linguagem, fala, mas vai ter algumas barreiras relacionadas à própria comunicação. Manter uma conversa, sustentar, alternar tópicos, características comuns, né, interesses muito específicos em determinadas áreas, né, tem uma transição, mas que ela precisa ser persistente da criança, depois na fase da adolescência e do adulto, não pode ser explicado por uma melhor outra condição, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, ela tem algumas características que em algum momento pode se parecer autista, mas ela tem uma condição também do nascimento que justifica aquele comportamento. Então não tem por que ele receber mais um diagnóstico se ele tem uma condição que justifique. Então são critérios muito específicos que precisam ser levados em consideração. O ideal é que o diagnóstico seja feito por uma equipe multidisciplinar, então profissionais da área da saúde, também a gente pode incluir profissionais da educação, uma avaliação médica bem feita, baseado nessa documentação de uma equipe multidisciplinar, é a maneira mais efetiva do diagnóstico. Por que nós hoje não trabalhamos com essa avaliação? Porque precisa de escalas, preciso de profissionais que tenham essa expertise em olhar esse comportamento, em avaliar esse comportamento, e eu preciso de testes padronizados que vão auxiliar no diagnóstico. A gente tem hoje no município de Itajaí pelo menos 2 centros que fazem isso pela rede pública, que é o CER e CETEA, que tem todo o aparato para que façam esse diagnóstico, e a gente tem menos centros de reabilitação. Por isso que a gente tem uma fila de espera muito grande também, porque eles vêm desses espaços de diagnóstico e estão aguardando para fazer a intervenção. A intervenção, até pouco tempo atrás, se acreditava que era uma intervenção que era para sempre, o autista para sempre vai precisar desse suporte, e de fato, o autismo ele é dividido em 3 níveis de suporte, o nível 1, o 2 e o 3, sendo o 1 a forma mais leve e o 3 a forma mais acentuada de sintomas, mas ela não está caracterizada pela quantidade de autismo que essa pessoa tem, ela é caracterizada pelo nível de suporte, o quanto que ela precisa de ajuda para atividades de vida diária, para o cotidiano. Então, um diagnóstico de autismo é um diagnóstico que é para sempre. O que pode variar é o nível. Ela pode sair de um nível 3 para o nível 2, ela pode ir para o nível 1 e ela pode sim iniciar com sintomas mais leves e por dificuldade de intervenção, de manejo familiar, ela pode sim também migrar para níveis mais elevados pela quantidade sempre de suporte, o quanto ela precisa de ajuda para ir ao banheiro, para frequentar a escola, para entender as regras sociais. Então, o autismo está relacionado com essa condição. Perfeito. Vocês comentaram uma palavra que eu achei muito bacana, né? Vocês falaram assim, sobre inclusão, sobre conseguir colocar essas crianças, esses adolescentes, agora esses adultos, vocês comentaram. Hoje vocês estão atendendo quantas pessoas entre crianças, adolescentes e adultos aqui na AMA de Itajaí? São 247 atendimentos que a gente faz entre pedagógico e terapêutico. Né? Aí a gente tem mais algumas coisas de música, né? Que são crianças que vêm pelo projeto Artes nos Bairros. Tem uma pintura, né? Então são mais, se eu não me engano, são mais 12, né? 10, 12, né? Isso, é uma média. Isso, uma média disso, né? Que fazem esse atendimento. Que vem pra cá pra fazer as atividades. Isso. Hoje, quais são as atividades que vocês... Porque a gente vai mostrar também pra vocês aqui algumas imagens da estrutura. Então, eles têm aula de terapia ocupacional. Ele falou pra mim, aula de TO. Eu digo, gente, TO é o quê? Porque eu tenho um quadro aqui que chama Descomplicando Segurança, né?
Ele falou TO, eu digo, gente, ajuda, né? Tá certo. Terapia ocupacional. Isso, né? isso. Então tem a terapia ocupacional, tem a sala de música que eu vi. Sala de música, daí a gente tem o atendimento As salas de atendimento. de atendimentos, né? Que são fono, psico e até. Isso. Então, assim, uma coisa que a gente precisa também descaracterizar é que nós não somos um centro de intervenção terapêutica, né? Nós somos uma associação que também fazemos atendimento. Hoje, a sociedade, inclusive, tem esse olhar muito forte sobre eu preciso ir à AMA para fazer atendimento, mas isso não pode ser o nosso carro-chefe, né? Ainda que, né, toda a estrutura ela tá muito pronta para isso. Tá. Mas aí, dos serviços que nós prestamos hoje, a gente tem os atendimentos diretos, que são 247, que a gente vai fazer daí terapia fonoaudiológica, terapia psicológica, terapia ocupacional. E a gente tem os atendimentos educacionais, que são atendimentos educacionais especializados. Ou seja, não é uma aula como uma aula regular. É um atendimento que ele é pensado para que a criança possa se organizar no espaço da escola. E todos esses atendimentos, tanto do terapêutico quanto do educacional, hoje eles têm um olhar voltado para o ensino de habilidades básicas e de habilidades sociais. É o que vai, de alguma forma, permitir que eles estejam incluídos de uma maneira não descaracterizando quem eles são, mas com maior autonomia e independência nesse espaço, para que eles precisem menos suporte para estar dentro da escola ou frequentando qualquer espaço social. Então, são 247 atendidos diretos. Indiretamente, a gente tem a parceria com Arte nos Bairros, né, via Fundação Cultural. Então, eles vêm para aulas de música, para aulas de percussão. A gente tem a sala de música, que é um cantinho querido nosso da instituição também. Eles têm a aula de pintura, então vai dar em torno aí, talvez cada professor tenha em média 12 alunos, exceto a professora de pintura. Nós somos com 3 professores de música, então a gente conseguiu esse ano ampliar um pouquinho a nossa quantidade. A gente tem outros espaços de acolhimento, por exemplo, o acolhimento familiar, que é o cuidar de quem cuida, que ele é organizado pela assistente social. Então esse, por exemplo, programa, ele é aberto para todos os associados. Hoje a gente tem 1.950 Mais ou menos isso, associados, 1950. né? Então, dentre os 247 que tem atendimentos diretos, tem toda essa população que a gente também olha, que a gente também pensa como é que a gente vai pensar em alcançar. Contribuir alguma coisa para eles. Exatamente, a gente faz as carteirinhas de identificação do autismo para que eles tenham acesso à fila preferencial, ao assessoramento garantido também preferencial. Então a gente pensa em outros dispositivos dentro da instituição. A gente acabou engatinhando num podcast que é Fala TEA, para que a gente possa levar essa informação. A gente tem um grupo de multiplicadores que são pais e amigos de autistas que já estão na caminhada do autismo há algum tempo, que se voluntariam a fazer palestras, não cobram nada da instituição, não cobra nada do espaço onde a gente vai. Então, temos ido em empresas, escolas, creches, porque a gente entende que quanto mais informação a gente conseguir levar para os espaços que de repente não são direcionados para o autismo, maior é o espaço de inclusão, porque muitas vezes as pessoas não incluem ou são capacitistas porque elas não têm a informação correta. Então a nossa preocupação é isso, é a gente ampliar. Eu tenho um sonho com a sede que a gente não seja esse espaço característico de atendimento, mas que seja um espaço de ferino de pais, um basquete dos adolescentes, para que eles tenham esse espaço de associação, um espaço meu, e não um espaço de atendimento. Então quem fez essa ponte aqui com vocês foi o Tocha. Grande abraço pro Tocha. E aí ele tinha no final de semana, eu não me lembro se era um risoto, acho que era um Carreteiro. Um carreteiro, perfeito. Então ele estava comentando isso, né? Que vocês acabam promovendo vários eventos, várias atividades que vocês trazem todas as famílias, acaba sendo um negócio muito bacana, assim, né? Como é que funciona esses eventos que vocês promovem? Por exemplo, agora, dia 28, a gente vai ter o nosso pedágio. Tá. O segundo pedágio do ano, a gente faz sempre 2. Então a gente abre a listagem de pais voluntários que querem vir participar e a gente faz um pedágio com conscientização. O pedágio o que é o pedágio? Pedágio é na sinaleira, nas sinaleiras, nas principais ruas da cidade, e aí o pessoal vai ali, qualquer doação que queira fazer,
já faz direto com o pessoal e um pouco de A conscientização. gente quer vir também. Conscientização. Super convidada. Legal. Quero vir Pode também. vir, a gente vai receber de braços abertos. Dia 28 é um sábado? Sábado, Um isso, sábado. das 8 às 13 horas. Das 8 a 1 da tarde. Isso. A gente faz, então, vários pontos da cidade, Ah, são muito quase legal. 22 ruas que a gente tem Tá. selecionada, então assim, é uma coisa bem divertida, bem legal, o pessoal gosta bastante de As pessoas participar. ajudam? Ajudam, Para no ajudam sinal. ajudam bastante. Sabe, eu comentei pra vocês, eu fazia algumas ações lá no Rio Grande do Sul. E nós tínhamos um que era... Ai, não vou lembrar o nome, mas a gente colocava o lacinho do Outubro Rosa e aí a gente ia pra Liga de Combate ao Câncer, lembrei. E aí a gente ia pro calçadão da cidade e se a pessoa desse uma moeda, não interessava o valor da moeda, ela ganhava um lacinho rosa que a gente fazia. Então juntava todos aqueles jovens dentro do clube e a gente fazia os lacinhos um dia antes. Então a gente ia pro calçadão. E a gente conseguia arrecadar bastante dinheiro porque ajudava assim, pra fazer o exame, né? Às vezes pra comprar um lenço. Então era um trabalho muito bacana. Por isso que eu pergunto pra vocês assim, as pessoas, elas param o carro, elas contribuem, como é que vocês fazem toda essa... Contribui, assim, além do pedágio, assim, a gente também faz outros eventos, né? Como a gente fez a nossa carreteira, fizemos a nossa caminhada, que a gente também é tradicional durante o ano, a gente faz a nossa caminhada, nossa festa da Partilhas, que vamos ter no final do ano também. Então, sempre trazendo a família e a própria população, conscientizar e eles verem isso, né? Verem o nosso trabalho, conhecer um pouquinho. Então eles acabam ajudando, assim, principalmente nos pedágios aí. E até fora do pedágio a gente tem bastante doações, tem sempre aquele que faz uma doação, cestas básicas, roupas, que a gente acaba tendo a nossa assistente social, que então tem muitas famílias que precisam. Então a gente acaba sempre tem aquelas pessoas que ajudam a gente. Assim. A doação também é virtual, né? Virtual. Isso, eu ia falar. Antes de nós prosseguirmos, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de doação. Tem um QR Code, eu vou tentar colocar na tela aí pra você. E tem o Pix, tá? Vou colar o Pix aqui, gente. 28429 133 1000 de ré 05. Tá aparecendo aí na tua tela, tá? 28429 133 1000 de ré 05. Então você pode fazer um Pix para esse direto, qualquer valor que você queira, que tocou o seu coração, que você entende que você pode ajudar, que você pode contribuir, manda nesse Pix, cai direto na conta da Ama de Itajaí. No QR Code também você pode mirar a câmera do seu celular, direto nesse QR Code já vai entrar, já faz a doação também. Uma coisa que eu acho muito legal, essas atividades que vocês fazem, a caminhada, pedágio, que você inclui muito, né? Você leva para as pessoas que não estão vivendo essa realidade do autismo, para ela entender mais sobre o autismo, para ela contribuir, para ela poder... Porque a gente acaba vendo alguns casos, assim, mais isolados, mas, por exemplo, da pessoa não entender a necessidade de uma criança com autismo, daqui a pouco a criança com autismo, ela se comporta de um jeito que quem vê de fora pensa que é birra, né? Então, assim, eu acho que essas atividades que vocês fazem são muito bacanas porque vocês educam também o lado de lá, né? O lado que não vive o autismo na pele. E não tão isolado assim, né? É uma realidade ainda bastante forte essa questão das pessoas não compreenderem, né? A gente tem relatos, por exemplo, uma coisa é a gente utilizar uma fila preferencial de uma criança pequena, de um pré-adolescente, mas a lei, né, que resguarda, a gente tem leis específicas para o autismo que ela vai dizer que a pessoa adulta, uma pessoa com diagnóstico, ela tem a possibilidade de utilizar a fila preferencial e por todos os repertórios que ela tem quanto diagnóstico. Então, é uma barreira gigantesca, as pessoas olham feio, acham errado. Não entendem. Não entendem. Então, assim, não é tão incomum. Na verdade, é muito mais comum essa barreira do preconceito, porque, como eu falei, né, não tá visível, né? As pessoas precisam justificar, desculpa, meu filho é autista, eu preciso usar essa fila. Poxa, melhor que não precisasse. Não precisasse. Não é a pessoa não tá sendo sacana por usar aquela fila, ela tá usando aquele dispositivo porque ela precisa, né? Mas esse olhar, né, julgando e essas atitudes, inclusive familiar ou do próprio adulto, ela é muito frequente. Ela é muito frequente. É mais comum do que a gente imagina. E aí, o próprio carreteiro, qualquer uma dessas ações que o fundo vem sim colaborar com a instituição para que a gente tenha recursos próprios para fazer coisas muito simples,
a gente chama atenção para esse público, né? As pessoas, por exemplo, na sinaleira é muito rápido. É pedágio para quê? Aí a gente vai da AMA. AMA? Aí pega aqui, aí entra, olha no QR Code, conhece o trabalho. É de autismo? Eu conheço alguém, o meu filho tá aqui no carro. Então, assim, é uma troca que faz muito sentido, né? A gente chama atenção para a causa, chama atenção para esse espaço que é da instituição também. Por isso que eu sempre digo, é uma pena que às vezes os nossos parceiros são outros de terceiro setor, mas era uma parceria que a gente tinha que fazer com as clínicas particulares, né? Porque o público é nosso, com a rede, né? Não é um olhar para promover a AMA, é para o autismo, né? Mas eu estava comentando essa parte da orientação, sabe? Da educação. Quando eu comecei o projeto da Maria do Seguro, porque hoje a gente tem a corretora, mas o projeto começou em 2020 e começou com vídeos de orientação mesmo, vídeos de educação. Porque eu comecei a reparar que os seguros para o transportador, eles eram seguros muito técnicos. E o transportador, a gente tem hoje uma média de 70% dos transportadores são pequenos transportadores. Ou seja, ele falta uma informação, falta uma orientação, ele tem uma dificuldade, daqui a pouco o corretor ele quer uma conta maior, não atende esse transportador menor. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de orientação e educação. E eu acredito muito que a parte da orientação e da educação, ela salva, ela liberta, né? E eu acho muito bacana isso que vocês fazem. Maria, a gente faz o pedágio porque a gente faz para arrecadar, porque a gente precisa fazer coisas simples, como você falou, mas tu orienta a população. As pessoas, elas começam a enxergar com outros olhos, elas começam a entender de outra forma, né? É realmente mostrar o nosso trabalho, mostrar que a gente está aqui, né? Tanto para ajudar quanto para, né? A gente está na cidade, a gente está para receber esses pais, essas famílias. Então é um jeito da gente mostrar mesmo, fazendo barulho, como diz, a gente vai e faz barulho mesmo. Nossa caminhada, temos camiseta para vender, temos copos, bottoms, tudo isso a gente tenta de todos os lados aí e sempre tá mostrando. A gente vai para um breve intervalo. Na volta do intervalo, a gente vai falar a respeito da venda de camisetas, a gente vai falar um pouco mais sobre essas atividades que eles fazem. A doutora Letícia, ela comentou, por exemplo, de coisas simples que precisam ser feitas. E aí a gente quer trazer também como que quem está nos assistindo pode participar, pode contribuir, inclusive nas coisas mais simples. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br.
Segunda-feira é dia de dar uma segurada. Estamos na AMA de Itajaí. Estou aqui ao meu lado conversando com o presidente da associação, Anderson Roberto da Silva. Aqui ao meu lado, Letícia Bretzky Westphal, ela que é coordenadora técnica da AMA de Itajaí, atua também como fonoaudióloga especialista em autismo infantil. Se você perdeu a primeira parte do bate-papo, a gente está conversando um pouquinho sobre a importância da orientação, da educação, para as pessoas que não convivem com o autismo entender o que de fato é o autismo, e se você tem um diagnóstico, saber como que você pode procurar ajuda também, um atendimento, e como eles têm uma palavra muito linda que eles usam, é acolhimento, né? Que essa é a parte incrível. Letícia, você tinha comentado a respeito de coisas simples que podem ser feitas, né? Que às vezes vocês precisam fazer e precisam arrecadar dinheiro porque não conseguem fazer. O que seriam essas coisas simples? Joia. Assim, a gente tem convênios e parcerias, né? Por exemplo, a gente tem um convênio com uma secretaria que é de Promoção e Cidadania de Itajaí, que por muito tempo foi quem ou continua sendo uma verba importante da nossa renda. A gente tem um projeto com o governo do estado, via Fundação Catarinense de Educação Especial, que eles proporcionam o atendimento específico. Para qualquer um desses dois processos, eu preciso escrever um projeto que diga se eu vou usar um alfinete, se eu vou usar um clips, o que é particularmente muito bom, porque a gente tem que ter uma transparência em relação a cada centavo que é utilizado. Porém, todos os dois projetos, eles dizem o que eu posso usar. Eu posso comprar bem durável, não posso comprar bem durável. Esse eu posso fazer uma pintura, com esse eu não posso. Então, basicamente, os dois recursos vêm para pagamento de folha e para algum recurso que é utilizado nos atendimentos ou nos espaços. Mas, por exemplo, fazer uma pintura da instituição, arrumar um chuveiro que está pingando, trocar uma peça que está estragada. Então são coisas muito simples que a gente precisa de recurso próprio. E aí o recurso próprio vem do pedágio, do carreteiro, da venda de camisetas ou de qualquer outra venda que venha fora desses dois recursos. Então todos os nossos apoiadores e voluntários que demonstram algum interesse em colaborar conosco desta forma, vai garantir esses pequenos reparos ou grandes reparos, algumas vezes, de coisas que não podem ser pagas com recurso público. Então, o Anderson acho que até poderia comentar algumas coisas mais específicas. A gente assim, por exemplo, muitos pais também, né, a gente faz às vezes aquele mutirão para fazer alguma... Então tem pais que vêm ajudar, tem pais que, por exemplo, ele é pintor, ele quer ajudar a fazer uma pintura. Então assim, mas muito do nosso recurso próprio, que seria disso, é para essas situações, né? Um concerto, às vezes até a própria ajuda a uma família, de repente assistente social precisa, chama a gente, essa família a gente realmente precisa, e às vezes a gente tá sem uma cesta básica, sem qualquer coisa que essa família tá precisando, então o recurso ele vem e acaba sendo para esse intuito, né, de a gente poder organizar. E muitas vezes até comprar próprio material para o pessoal trabalhar, poder ter os seus instrumentos de trabalho, né, tanto pedagógico quanto o terapêutico, né? Então é onde a gente usa bastante. O próprio aluguel, tem tudo isso, né? Gente, é basicamente assim, você tá na sua casa, você tem um orçamento para pagar suas contas, para pagar seus boletos, tá tudo certo. E aí acaba o gás. Entendeu? E aí queima a resistência do chuveiro. Então assim... E é final do mês. E é final de mês, entendeu? Não virou o vale ainda. Então assim... se você que está assistindo o podcast dá uma segurada agora, eu vou colocar de novo o Pix. Então vamos lá. 28 429 133 1000 de ré 05, aparecendo também na tela aí o QR Code. Você pode ajudar com qualquer valor, você pode contribuir com qualquer valor. Se no dia 28 do 10, isso, 28 do 10 vocês estiverem em Itajaí, passando por Itajaí, a gente vai, inclusive eu já falei a gente, porque eu vou vir também fazer. Então a gente vai vir fazer o pedágio aqui da AMA de Itajaí, você pode contribuir com qualquer valor. Qualquer valor. Perfeito. Qualquer valor é bem-vindo. Perfeito. Eu queria falar sobre os apoiadores, porque vocês têm uma equipe aqui que trabalha, né, que é a equipe remunerada, e tem os apoiadores que vêm aqui e fazem um trabalho, vamos colocar assim, eu não sei se eu posso dizer voluntário, né, que se dedica, que, por exemplo, assim, você é presidente, mas você não ganha para ser presidente.
Então você vem e se dedica. E eu queria fazer um pouquinho, né, a gente prestar uma homenagem, falar um pouquinho dessa parte importante da AMA também. Hoje a gente tem uma diretoria, né, que são presidente, vice-presidente, tesoureira, vice-tesoureira, secretária, vice-secretário, temos o conselho fiscal, são todos eles diretores de eventos, então assim, todos eles são voluntários. Né? Nenhum tem remuneração, nada assim, então cada um se dedica como pode, tá aqui, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas o importante é que a gente tenha essa rede assim, que a gente consegue trocar ideia, conversar e ver o que é melhor para a instituição, né? Participação de alguma forma. De alguma forma, às vezes sempre consegue participar. É um diferencial hoje da AMA de Itajaí, o trabalho voluntariado, que é organizado pela diretoria. Eu já passei por algumas instituições de terceiro setor e eu sempre gosto de ressaltar e falar isso, né? E de valorizar também o trabalho que é feito pelos diretores, né, da associação. Porque assim, como associação, precisa ter o presidente, o vice e toda a sua comissão. Mas nós temos esse diferencial da associação, que é esse carinho da diretoria, né? E que precisa ser e é um trabalho que é conjunto, né? Os profissionais que são colaboradores, que são remunerados, a gente tem uma responsabilidade técnica, a gente tem uma responsabilidade sobre a estrutura, sobre o espaço, mas sem deixar de perder isso que é importante, né? De quem iniciou todo esse processo, de quem colocou o coração e continua colocando. Isso. Então, valorizar questões que, por exemplo, eles fazem nas horas vagas, ou eles deixam de estar fazendo o seu trabalho para estar aqui conosco. Eles não precisam ninguém ser especialista na área, eles precisam ser mães e pais, e que com a nossa ajuda a gente vai fazendo essa construção do que é técnico com um pouco de coração e vice-versa, né? Isso. Mas essa valorização dessa diretoria e das diretorias anteriores é não deixar e não perder de vista a missão inicial. Por que nós estamos aqui, né? Então eu amo valorizar o trabalho dessa diretoria, eu espero que eles consigam até o final dessa gestão, porque não é fácil, né? Exige bastante de pessoas e que estão fazendo de coração para isso, mas que eles tenham aí vida longa nesse processo desses 2 anos. Se Deus quiser, a gente, como a Letícia mesmo disse, a gente às vezes troca, sai cedo de casa, volta tarde, mas tá aqui, a gente aceitou dedicar de coração, fazer o bem, tentar fazer o melhor possível. É isso aí, perfeito. E assim, quem tá assistindo o podcast, talvez não esteja entendendo hoje a nossa pauta. Porque o podcast, a gente acaba falando muito da parte de seguro, né? A gente gravou o podcast que foi ao ar semana passada, a gente gravou com uma motorista na boleia de um caminhão. E foi uma experiência incrível, assim. Ela é motorista carreteira, ela tem uma filha mais velha, uns 20 e poucos anos, um menino de 3 anos, e agora ela tava com uma netinha. Quando a gente fez a entrevista com ela, a netinha tava com 10 dias. E ela contando dos desafios, da experiência dela na estrada. A gente gravou um também antes desse com a Ana Paula, que a gente estava falando sobre a cobertura de doenças graves, né? Para as mulheres, em função de fazer toda a parte do diagnóstico de câncer. Então, assim, talvez quem esteja agora assistindo o podcast, talvez não entenda o que a gente está fazendo. Então, assim, eu quero falar para vocês que a gente buscou a AMA de Itajaí para a gente poder também ser um apoiador da AMA, para a gente poder ajudar da forma que a gente acredita que seja possível. Então, divulgar o projeto deles, divulgar o trabalho, levar a cada vez mais pessoas, você que está nos assistindo daqui a pouco poder contribuir de alguma forma, poder fazer uma ligação aqui e dizer, olha só, eu tenho roupas, eu tenho brinquedos. Então, esse é o propósito, a gente poder ajudar a fazer o bem sem ver a quem, né? Sem ver a quem. Porque eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, assim. A gente tem que... O que a gente tem, se a gente puder dividir, vamos contribuir com as pessoas, tá? Você sabe que a gente teve a procura do Senat? Isso. Senat? E a gente fez a gente olhou toda a nossa fila de espera e a gente fez uma varredura de quem estava ligado com o transporte. Porque eles seriam os nossos apoiadores em relação ao atendimento. E a gente descobriu que a gente tem
uma expressiva fila de espera, inclusive, de pessoas que estão ligadas ao transporte, né? A gente fez o podcast essa semana, uma das nossas professoras é mãe de autista e o marido trabalha com transporte. Então, assim, a gente vê muitas vezes, né, talvez por especificamente, por exemplo, do motorista, né, que passa muito tempo fora, o quanto muitas vezes a instituição é essa rede de apoio, porque não, né, pelas condições que se apresentam essa situação, muitas vezes elas acabam se sentindo sozinhas, o outro familiar acaba mais distante desse espaço, desse processo de diagnóstico, de intervenção, e o quanto ter essa rede, né? Hoje a gente é uma instituição que funciona das 7 da manhã às 8h30 da noite. Então, se meu marido, a minha mulher trabalha o dia todo, a gente está aqui no período da noite para poder te atender, né? A todos, inclusive o pessoal do transporte. Exatamente, viu? O transporte está em tudo. Olha só, antes da gente falar da festa da partilha, vocês comentaram um espaço que vocês têm desse apoio para a família, né? De ter um espaço para poder falar e se sentir e falar como se sente em relação a toda a demanda de ter um filho com autismo. E eu achei muito bacana isso, porque às vezes talvez fique a ideia do tipo assim, a gente tá aqui para entender o autismo, para apoiar a criança ou adolescente, mas tem uma mãe, tem um pai, tem uma família por trás que precisa de um carinho, né? Que precisa de um atendimento e dizer, olha só, vem aqui, né? Pode chorar, vem aqui que a gente segura um pouco essa... E a maioria desses, né, esse que a gente faz o atendimento, eles acabam estando no horário que os filhos estão fazendo as terapias aqui. Então, assim, às vezes é aquele tempinho que ela tem para poder conhecer e até mesmo trocar uma ideia com outros pais que estão ali dentro, sabe? Então, é aquele horário que elas estão aqui sentadas ali, às vezes, esperando na sala de espera, elas vão ter um pouquinho de conhecimento, vão trocar ideias, então é isso que é o mais legal. Hoje a gente até tem 2 modalidades de acolhimento, né? A gente tem um acolhimento que acontece que a gente chama de treinamento parental. Então, as crianças e os adolescentes que estão em atendimento, ao mesmo tempo as famílias estão recebendo ali uma orientação, situações mais específicas relacionadas ao atendido. E a gente tem um outro grupo de acolhimento que é o Cuidar de Quem Cuida. O Cuidar de Quem Cuida, ele é organizado pela Maria Cristina, que é a nossa assistente social. Então, nesse espaço a gente fala pouco sobre eles, a gente fala sobre nós. Como eu estou me sentindo diante de alguma condição que seja atual, que seja sobre mim, que seja sobre ele. É um grupo que ele é muito rotativo, porque a gente abre espaço para que todos os associados tenham essa possibilidade, não é um espaço só para os 247, mas são famílias de mães que têm hoje os seus adultos autistas, adolescentes, trocando de fase, né? Vinha de uma linha de criança para adolescente e agora como é que eu faço? Preciso desse suporte, mas muito mais para esse olhar de como que eu estou me sentindo diante de algumas demandas que são naturais da vida, né? E eu já vou abrir aqui de primeira mão, a gente vai iniciar provavelmente na semana que vem um outro grupo que se chama Boas-Vindas, que é as pessoas que estão recém recebendo o diagnóstico ou não, mas estão entrando na instituição, precisam entender do nosso funcionamento, precisam entender quais mecanismos elas podem usar, dizer como é que a gente funciona, os nossos parceiros. Então a gente vai iniciar mais um grupo de acolhimento que vai se chamar um acolhimento de boas-vindas. Incrível, perfeito. Olha só, a gente comentou que nós vamos falar sobre a festa da partilha. Como que funciona a festa da partilha? E eu queria que a gente trouxesse uma camiseta aqui para mostrar, pra gente já falar da camiseta. Vamos mostrar a camiseta então, aqui, olha só. Olha que linda, ó. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Autismo, lugar de autista, em todo lugar. Como que faz? A pessoa que quer comprar uma camiseta, ela liga, chama no WhatsApp. Aqui direto com a recepção, tem ali, se de repente precisar, a gente dá um jeito de levar a camiseta. Mas direto com a recepção aqui tem vários tamanhos. Qual que é o valor? Hoje a gente tem elas, são 3 camisetas por 100 ou 35 cada uma. 35 cada camiseta. Cada camiseta. E a pessoa pode chamar, faz o Pix, vocês mandam, Sim. Aí tem o frete. Isso, mas a gente na verdade não faz esse tipo de mandar para longe.
Mas próximo aqui a gente consegue entregar, levar, de repente a pessoa quer, né? Nunca tivemos essa experiência, é verdade. Gente, nunca tivemos o pedido, mas quem sabe a gente tá nos assistindo. Valendo a pena ali. Olha só, quero contribuir, vou comprar uma camiseta, tá? Você vai entrar em contato com eles. Tem um telefone de contato? Tem, eu vou pegar porque de cabeça eu não sei, tá? Enquanto isso, eu vou te dizendo que essa é a campanha deste ano de 2023. Isso. Tá. Todo ano a gente promove uma nova campanha. Esse ano ela tá muito relacionada a essa ideia do autista adulto, inclusive, dessa conquista de tantos espaços. Hoje a gente tem promotor de justiça, a gente tem motorista, a gente tem advogados, a gente tem profissionais que atuam em linha de frente das suas empresas e são autistas. A gente tem um diagnóstico tardio também muito importante. A gente tem recebido muito diagnóstico tardio. Então, assim, eles estão em qualquer espaço, né? Eles são pessoas habilitadas e com potencial para estar em qualquer espaço. Então, a campanha desse ano, ela está relacionada com isso. 2024 vem campanha nova, ideias novas em relação a esse movimento. A gente está sempre procurando isso. Qual é o que a gente está vivendo, o que é significativo para a gente também. E a gente compartilha com a sociedade. E é uma maneira da gente arrecadar também um recurso próprio à venda das camisetas. Inclusive, é comentado aí que o Lionel Messi, isso, ele tem um grau de autismo. Você comentou que não é grau, são níveis. Isso. São níveis, né? Isso. Então ele tem um nível de autismo mais brando, eu posso falar assim? Seria mais brando que ele, mas que ele é um jogador de futebol, que ele é incrível e que ele tem um grau de autismo. Então, há uma fala em relação, né, uma expectativa, porque alguns comportamentos, inclusive por ele ser uma pessoa muito habilidosa e não pela ausência dele. As pessoas costumam dizer que ele é autista porque ele não faz muito contato visual, porque ele é uma pessoa muito fria, mas eu penso que ele pode ter características pela excelência do que ele executa. Eu vejo mais pelo contrário. Porém, essa é uma fala que é uma fala popular, ainda a gente não sabe, né? Nunca ninguém viu um diagnóstico, inclusive dele, né? Mas assim, se a gente for pensar, talvez pode ser que seja pensando nessa habilidade que ele tem, é extremamente habilidoso, né? Isso. Tem uma série que eu assisto que chama Bright Minds. E ela faz parte, ela é uma série sobre crimes, né? Investigação de crimes. E a escrivã, ela participa junto dela, começou como organizadora dos arquivos da polícia e hoje ela ajuda a desvendar crimes. Então, assim, mas ela está num grau mais acentuado do autismo, mas é incrível o que ela faz, assim. E ela agora começou na série, nessa segunda temporada, ela começou a se relacionar. Então mostra durante vários episódios, desde ela começar a se identificar com a vontade de dar um beijo no rapaz e executar o beijo. E que é um processo, né? Tipo assim, é um processo de eu acho que eu tô com vontade disso, aí ela começa a amadurecer e aí ela vai, daí ela gostei. E a série é incrível, assim. Então, a série vai muito de encontro com essa campanha de vocês, né? Que o lugar de autista é em todo lugar. Vamos pro telefone? A gente tem a série do The Good Doctor também. Adoro ele. Acho ele incrível. Atypical também é uma série de um adolescente, então é bem legal. São umas séries bem... O telefone é 479-9603-7773. É 99960-3773. Então, aí pode entrar em contato com a pessoa da 047 9 fugiu de novo. 9960 tá 3773. 73. Você pode ligar nesse telefone e dizer, olha só, eu quero comprar, eu quero adquirir 3 camisetas. Ou pelo WhatsApp também, ele também é o WhatsApp. Ah, é o WhatsApp também, perfeito. Chama no número, quero comprar as camisetas, e aí assim, eu já calculo o frete, já manda pra ti onde você estiver, tá? Redes sociais também, Ama Itajaí, Instagram, consegue ver o nosso trabalho, as nossas vendas, acontece tudo por lá também. Vamos falar de podcast? Vamos. Você tinha comentado pra mim que vocês estão engateando no projeto de podcast que tem a intenção de cada vez mais orientar e contribuir. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Então, a gente né, passa por uma procura de convite. Você quer vir aqui falar sobre autismo? A gente tem ido para muitos lugares e a gente percebe o quanto as pessoas estão interessadas em ouvir isso.
por vários motivos. Ou porque eu me identifico, porque eu preciso, porque eu tenho alguém na família, ou eu sou. Ou então a gente está num novo momento que é assim, eu estou contratando colaboradores que são autistas. Como que eu faço? Me auxilie. Então, a gente tem recebido uma procura da sociedade em relação a esse espaço de inclusão. E a gente pensou, como é que a gente vai expandir isso? Porque muitas vezes, né, hoje a gente tem um número bacana de pessoas que nos seguem pelas redes sociais, que gostariam, eu queria ter participado dessa conversa, dessa roda de conversa. E a gente pensou, como é que a gente vai pensar essa possibilidade de falar sobre o autismo, inclusive dar voz ao autista. Hoje uma das prioridades do podcast, que se chama Fala TEA, né, a sigla do transtorno do espectro autista, abrir esse espaço para que eles digam, porque nós falamos, os profissionais do autismo falaram sobre o autismo, depois os pais falam sobre o autismo, mas a gente está vivendo esse momento, eles estão querendo falar, como eles experienciam aquele espaço, aquele lugar, aquele som, aquela luz. Então a ideia do Fala TEA é a gente contribuir minimamente com a sociedade, pensando na coletividade, né? Que tema que a gente vai trazer que vai alcançar o maior número de pessoas e fica lá a informação gravada. Então a gente coloca o tema, eu preciso saber como foi essa semana, autismo em mulheres. Como que acontece, como é o diagnóstico, como eu me sinto. Tá lá a informação. Então essa é a ideia do podcast. Sempre é trazer pro centro, pro protagonismo, a pessoa autista. Vai ao ar toda semana? Toda semana. Todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, pelo Ama Itajaí, Instagram e YouTube. Só Instagram e pelo YouTube a gente utiliza daí Rádio Conceição, que é o nosso parceiro, que cedeu o espaço, que cedeu o horário para que a gente estivesse lá pensando em ampliar e expandir a fala, né, sobre o autismo. Perfeito. Então vai ao ar toda segunda-feira às 11 horas da manhã. Você pode entrar direto no Instagram, @AmaItajaí. E você vai acompanhar. Se também você estiver assistindo e quiser sugerir algum tema, né, indicar algum especialista, você pode entrar direto, vai lá no direct, né, do Ama Itajaí, diz, olha só, quero fazer uma sugestão aqui. Fazer perguntas também, então. Legal, super bacana. Durante o podcast pode ir fazendo perguntas também. Super incrível. É gravado aqui? Não, a gente vai na rádio. Você vai na rádio. Muito legal também. Perfeito. Vamos falar de festa? Vamos falar de festa da partilha? Conta como é que funciona. Como é que é? Então, Festa da Partilha é um evento tradicional nosso, então a gente faz sempre no final do ano. A gente chama os associados, os pais, amigos, todos, e fizemos a partilha. Cada um leva um prato, bebida, fizemos uma mesa gigante com partilha, e no final a gente traz um Papai Noel, um presente para as crianças, e passamos o dia juntos ali, conversando, trocando ideia. Então é um dia que as famílias, muitos acabam se conhecendo naquele dia, talvez nunca se viu aqui, mas tão próximo e tão longe ao mesmo tempo. E ali acaba sendo uma época de confraternização, que é o final do ano, a gente traz eles para próximo. Então a gente sempre faz um lugar bem legal, bem em espaços abertos para onde as crianças podem brincar, correr, se divertir. É um dia para se divertir realmente. Quando vai ser esse ano? A data eu não tenho bem se já está estabelecida a data desse ano. Ainda não, a gente não decidiu a data, mas ele vai ser ali no finalzinho. Na segunda quinzena de dezembro, né? Isso, ia dizer normalmente entre sábado e domingo. Por que a gente não sabe a data ainda? Porque a gente depende de parceiros. O ano passado, por exemplo, a gente conseguiu um sítio onde tinha muito espaço, porque a festa da partilha, a gente não perde essa essência. A partilha primeiro foi com 50 famílias, 60 famílias. Hoje a gente já tem uma festa da partilha para quase, eu acredito que até dezembro a gente chega a, talvez, 2.000 famílias convidadas. Não quer dizer que irão todas, mas estão todas convidadas. Então, a ideia é que o que eu quero compartilhar, o que eu quero partilhar com as famílias naquele espaço. Então, a gente não perde essa essência de que as pessoas levem alguma coisa para partilhar, que a gente faça essa troca. E, em contrapartida, a associação está aí resgatando e captando brinquedos, roupas, porque assim, a gente dá o brinquedo para as crianças, mas que legal seria se a gente pudesse também partilhar com os adultos autistas que também frequentam esse espaço. Então, a ideia é a gente ampliar nessa festa da partilha e a possibilidade para que todos os associados recebam algo, né? E a instituição é a ponte, de repente, desses
desses parceiros com a pessoa autista. Perfeito. Então, geralmente acontece em dezembro, num lugar aberto pra gente poder, para as crianças poderem se divertir e ter um dia agradável. Um dia agradável com as famílias juntas. Então é o seguinte, se você está nos assistindo o podcast Dá Uma Segurada hoje, a AMA precisa de apoiadores. Então, por exemplo, ainda não tem um local para fazer a festa, ainda não. Quando a gente fala da partilha, é bacana todo mundo trazer, mas daqui a pouco tem alguém que pode contribuir com algum refrigerante, que pode doar brinquedos, que pode... se você tem, por exemplo, uma loja de maquiagem, você pode doar alguma coisa para as moças também, né? Então, assim, a forma que você entende que você pode contribuir, cara, eu posso contribuir, eu posso fazer. Porque às vezes não é nem o muito, né? Às vezes você tá assistindo e diz, eu não tenho nada. Mas às vezes você tem, né? Então, assim, contribua da forma que seja possível. Você pode entrar direto no Instagram, então é @AmaItajaí, conversa com as pessoas ali direto pelo canal de mensagem. Se você quiser fazer um Pix, não, Maria, eu tô longe, não consigo ir até Itajaí, você pode fazer um Pix direto pelo 28 429 133 1000 de ré 05. Ou direciona a câmera do seu celular direto no QR Code que está aparecendo na tela. Olha só, a gente está quase chegando ao fim do nosso podcast. Quase. Antes de nós irmos para as mensagens de encerramento, eu quero fazer meus agradecimentos aos patrocinadores, Grupo Fetra e Buoni, gerenciadora de risco. Quero passar o recado aqui, dia 11 de dezembro, estaremos em Itajaí, eu estarei com a palestra Descomplicando Seguridade para o Transportador. Então a gente é um workshop que nós vamos realizar sobre a importância do seguro no comércio exterior. Vou dividir palco com o Dr. Agripino, com o Dr. José Flávio Comanduli e com Jonas Salomão Dutra. Vai ser incrível, a entrada é gratuita, então não paga nada. Vai ser no auditório do Porto de Itajaí, vai ser bem legal, bem incrível. Então, assim, é só se inscrever e assistir e aprender um pouquinho mais. Como eu falei anteriormente, a orientação e a educação, ela salva, ela liberta, tá? Tô muito feliz de conhecer um pouco mais sobre o projeto que vocês realizam, sobre o trabalho que vocês realizam. Você que está nos assistindo, se você quiser comprar camiseta, temos camiseta para vender também. Então, 3 camisetas por R$100 ou uma camiseta por R$35. Você pode entrar direto no Instagram, já encomenda a sua, paga, né? Que a gente manda para você. Vamos falar de mensagem, então, se vocês quiserem mandar uma mensagem para alguém, ou se vocês quiserem uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu começo? Ímpar, vai! Primeiro, antes de tudo, te agradecer por essa conversa, né? A tua disponibilidade desde o nosso primeiro contato, né? O teu carinho em entender o que a AMA executa, a importância do nosso trabalho, né? E compartilhar isso com os teus seguidores, com pessoas que tu entende que tem potencial, né? Para estar nos apoiando. Eu fico muito feliz, e não é o potencial em reais, né? Que isso é importante, mas em compartilhar essa informação. Eu digo que hoje a instituição, a gente anda talvez, 5 quilômetros, e se a gente tiver mais apoiadores, a gente pode andar 1 quilômetro a mais, né? Porque a gente precisa fazer o que a gente... preciso desempenhar o que eu me proponho a fazer, mas se eu tiver pessoas que estejam juntos, sonhando junto com a gente pode ir um pouquinho mais longe. E essa é a ideia dos nossos apoiadores, de pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da nossa caminhada, que vão trazendo sentido para a associação, que vão fazendo história junto conosco, né? Então eu agradeço primeiro esse espaço, né? Essa conversa, nos conhecer, eu acho que foi incrível, e depois se... houverem mais pessoas que queiram estar conosco, conhecer do nosso trabalho e nos apoiar, a gente vai ficar muito satisfeito com essa possibilidade, né? Perfeito. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz, assim, muito honrada de... ainda não sei como, mas poder ajudar a todos, assim. Eu estou bem feliz. Obrigadão. Então, também agradecer, né, Maria? Obrigado por vocês terem vindo aí com a gente, mostrar um pouquinho do nosso trabalho. E dizer assim que a gente luta todos os dias para poder mostrar um pouquinho da nossa causa. Então, assim, às vezes se alguém tiver querer conhecer um pouco mais do que a gente faz sobre o autismo, pode procurar a gente, que a gente vai estar ali mostrando e
explicando um pouquinho aí. Talvez assim, aquele olharzinho da pessoa ter um pouquinho de pensar, será que isso é birra ou não é? Talvez não possa ser, ter um olhar diferente. Venha que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Obrigado a todos aí, obrigado novamente. Perfeito. Pessoas, era isso. Espero que você tenha gostado. Estou liberando de novo aí o Pix da AMA de Itajaí, se você puder contribuir com qualquer valor que você possa contribuir. Peço de coração que você faça. Espero que você tenha gostado muito do podcast de hoje. Fica bem, fica com Deus e até a próxima.